Oi, bom dia. Segundo dia aqui do meu estudo de inglês, são 9 horas da manhã, como vocês podem ver. Eu tenho que fazer aqui duas coisas. Basicamente, eu vou ler um artigo aqui em inglês para tentar destravar um pouquinho, né? Ler inglês, tentar entender o máximo que eu consigo. E depois eu vou fazer o método, um segundo método que eu descobri aí, num vídeo no YouTube aleatório, mas que eu achei bem interessante, que é o método JAM. JAM? Jam ou Jam? Acho que é só Jam, né? Jam, que é Just a Minute, que é você falar inglês por 1 minuto sobre um tema aleatório sem se preparar nem nada, e tu não pode fazer pausas que durem mais de 2, 3 segundos. Então, tipo, tens que manter, falar e falar e falar. Depois disso, tu depois disso, tu faz uma pausa e organiza, escolher sobre esse mesmo tema. Você organiza. Nossa, eu fiz uma gambiarra aqui para eu não precisar mais segurar o microfone. Vocês não conseguem ver, mas não vou nem explicar porque é das bravas. Então, você organiza algumas palavras-chave, alguns pontos principais sobre esse tema que você quer falar e volta a tentar por esse 1 minuto, falando coisas diferentes, e depois você faz isso mais uma vez, né? Então, é basicamente isso. No caso, seria just 3 minutes, né? Mas, enfim, esse é o nome. E eu vou ler esse artigo aqui primeiro, um artigo que eu já até comecei a ler um tempo atrás, só para eu conseguir, né? Pra gente não chegar falando inglês direto. Então, creative thinking, não faço ideia sobre o que seja. Então, aqui no Medium, when we see the words creative and creative thinking, we usually imagine creative people. Eu vou falar provavelmente muitas coisas erradas aqui, pronúncias e etc. A ideia é que depois eu escute e corrija, enfim, né? Então, não vai ligar para isso. When we see the words creative and creative thinking, we usually imagine creative people who paint pictures or make mysterious installations. A banana stuck on the wall, that's creative for you. And we, ordinary people, do not understand we are not creative. But creative thinking is necessary and inherent not only to artists. Creative thinking helps with the generations of ideas and solutions. Many methods of creative thinking specifically protect us from logic and criticism so that we come up with a new solution. Sometimes the solution can be optimal and sometimes innovative. Creative helps to find a way out of difficult situations, save resources, and even create business. It helps to go beyond and generate many solutions rather than looking for the right one. I've met a lot of people who couldn't come up with multiple solutions to the same problem. Sometimes even one solution was not found. For those who did not want to, this is a problem for did not want to. Aqueles que não querem? Não entendi. Aqueles que não conseguem, né? Sometimes even one solution was not found. For those who did not want to, this is a problem of motivation. Caralho, acho que ele quer dizer o que eu pensei, mas não é assim que se fala. É uma forma... Achei esquisito. This is a problem of motivation. And for those who wanted to, but experienced the difficulties, there is good news. People have convergent and divergent thinking. Eu acho que eu já li esse artigo, sim. Beleza. People have convergent and divergent thinking. In other words, productive and creative thinking convergent. Oh meu Deus. In other words, productive and creative thinking. Okay. Convergent thinking helps to find one solution to a problem, while divergent thinking is aimed at finding many alternative solutions. At one interview, I was asked to come up with 3 different uses for a pencil. I was stopped at 10 options and praised that I was the first candidate out of 8 who named more than 5 options. Divergent thinking helped me with the pencil. By the way, a couple of hours before the interview, it also helped me break the pencil into 4 parts and insert into 4 holes of the wall cabinet to secure the shelf. Não entendi bastante coisa essa frase. Divergent thinking helps to cross the
properties of objects, process, and servers, transfer properties from one to other, as well as abstract from classes and categories in order to generate new ideas at a non-standard level. Otherwise, creative thinking can be called ingenuity. It is applicable everywhere and is always with you. Então, tá basicamente dizendo, né, que o pensamento convergente é o pensamento que você procura, que você consegue encontrar uma solução para um problema, e o pensamento divergente onde você encontra várias alternativas, várias soluções para esse mesmo problema, né? Essa é a ideia. E ele estava dizendo que ele fez uma entrevista e que ele teve que... I was asked to come up. Então me mandaram, né, inventar, come up, 3 diferentes usos para uma caneta. Caralho, pencil é caneta ou é lápis, brother? Pen. Pencil é lápis. Pra você ver o meu nível, raça. Acertei. Pencil é lápis, porra. Tá, beleza. Aí é isso aí. Agora essa parte do shelf, ali eu não entendi, o all cabinet, não sei o que, eu não saquei, foda-se. Today you need to answer at the interview what you would to do. No, today you need to answer at the interview what you would do if you became a coin placed in a blender, and tomorrow come up with a solution for business or get out of a difficult situation. It is not for nothing that the skill of creative thinking is included in the top of popular soft skills. Okay. People who are able to solve complex problems and can put and instead of or will always be appreciated in the labor market. Yes, you need to have a clear mind to think deeply, but sometimes you need to be a little crazy, thinking in completely different direction. Nikola Tesla, olha só. Beleza. To develop an aí beleza, né? Você precisa ter uma clear mind, uma mente clara para pensar profundamente, mas às vezes você precisa ser um pouco maluco para pensar thinking completely different, um pouquinho maluco e pensar numa direção completamente diferente. To develop and strengthen creative thinking, you need to exercise and use tools that help you to think. Caralho, tá difícil hoje, realmente. To develop and strengthen creative thinking, you need to exercise. You need to do. Meu Deus, velho. You need to do exercise and use tools that help to think out of the box. I would recommend starting with the works of Edward de Bono. He is one of the most respected experts in the field of creativity. In the Caralho, como é que eu falo isso? 1916? Help. 1960s. 1960s. Cara, meu primeiro, eu não vou falar nada, mas o meu primeiro pensamento foi isso, velho. Eu pensei, eu vou falar 1919 e vou soltar um 60. Mas eu pensei, não, acho que não vai ser assim. Juro por Deus. Então, in the 1960s, he coined the term lateral thinking, so he had called the method of non-standard approach and problem solving, an analog of divergent thinking. Write books by Edward de Bono in the search bar and you will see a lot of his works. Okay, you can start with the books The Art of Thinking, Lateral Thinking as a Way to Solve Complex Problems, and Brilliant. Okay. Tools for Solving Creative Tasks. Meu Deus, 13 livros. Okay. You can also find C-O-R-R-T. C-O-R-T. Vamos lá, vamos pegar esse aqui. Várias coisas que eu não sei fazer, né? E esse. O. R. T. Caralho, mano. Templates. A set of templates for organizing thinking by Edward de Bono. The world of knowledge about thinking and approach
The world of knowledge about thinking and approaches to it's very interesting and large, but we cannot delve into it here. The world of knowledge about thinking and approach to it is very interesting and large, but we cannot delve into it here. Of the most accessible and effective ways to develop creative thinking, I would pay attention to the following exercise. Non-standard actions. Go to work using a new road. Walk around the apartment backyards. Write with your left hand. Do it. Read from right to left. Such small and funny exercise will help to distract and train the brain to work in an unusual direction. Porra, mano, será, velho? Achei. Bom, eu tô bem crítico hoje. Mas, enfim. Fantasize? Porra, é que essa aqui eu não faço a mínima ideia, velho. Fantasize. É do tamanho de uma Fanta. Fantasize. And draw. I didn't have a computer when I was a kid. One of my favorite activities was drawing endless plots. I took a sheet with a pencil. Puta merda, mano. Falei muito ruim agora. Nossa, falei palavrão. Ai. Sheet. Caralho, mano. Sheet. Tem um E mais demorado, né? Shit. Ah, eu falei certo, pô. I took a sheet. Tá certo. Ah, se fuder, mano. Aí aqui fica muito igual, mano. I took a sheet. Uma cagada. I took a sheet with a pencil and drew a palm tree on a desert island. Não tem L. Island in the center. Then further away from it, I drew the development of events. For some reason, they were all on military cartoon themes. The A4 sheet depicted a lot of little men on tanks, helicopters, motorcycles, etc. Some captured a fortress or an island, others fought. Cara, mano, que insuportável que é o inglês com esse monte de consoante, velho. O cara só fala consoante, velho. Captured, o cara é um P, um T, um D, depois um F, um R, um T, depois R, depois S. Caralho, cara, é muita consoante, mano. Meu Deus, tipo, não tá acostumado, não sai. Caralho. Some captured a fortress or an island. Others fought or participated in the chase. I could sketch up to a dozen A4 sheets coming up on the go. Try to do this. It's an excellent antristes. Cara, como eu me esforcei muito para pronunciar, eu não entendi um caralho do que foi dito aqui, tá? Words and naming. Play any games with words. For example, alias or Scrabble. Cross different words, invent new ones, find words inside words. Thanks to boring lessons at university, I have a huge experience in wordplay. Also try yourself in naming. Come up with a company and name for it. Read and a name for it. Read about naming techniques. For example, such as alliteration or neologisms. Alliteration and neologisms. Pay attention to the creative names of restaurants, music artists, or companies. Analyze how creative work and try to repeat. Cara, aquele quis dizer o quê? Que é pra brincar com nomes, for example, cross different words, invent new ones, find words inside words. Thanks to boring lessons at the university, I have a huge experience in wordplay. Tipo, invent new ones. Tá, beleza. Beleza, é pra inventar palavras ou criar palavras dentro de palavras, encontrar palavras dentro de palavras. I have a huge experience in wordplay. Also, try yourself in naming. Come up with a company and name for it. So, é para inventar uma empresa e um nome para ela. Read about naming techniques, for example, such as alliteration. Ah, tá, ok. Pay attention to the creative names of restaurants, music artists, or companies. Analyze how creative words work
and try to repeat. Tu vê, li a segunda vez, entendi bem melhor e até consegui pronunciar melhor, né? Mas é que realmente de primeira, raça, é foda. The method of focal objects. Initially, this method was intended to improve consumer goods. With it, you can invent objects with unusual properties, which helps to develop creative thinking. Select the main object, for example, a pen. A pen, pen? O que é uma pen, né? O que é uma pen? Eu já ouvi falar essa palavra, mas não sei o que é. Frigideira. Caralho, eu cheguei na panela, mas é panela também. Pan. Pen com E, né? Pen. So, for example, a pen. Then choose 5 more random objects. For example, a ball, a bag, a watch, a phone, and a bottle. For all objects, write out their properties and start transferring them to the main object. For example, the bag is soft and square. Why not a square pen? The refrigerator is square, and the pots are round. Square pots will take up space in the refrigerator rationally. So much for innovation. Offer such a game to a child, and you will understand that you have something to learn from him. É verdade. Tá, então aqui é basicamente o quê? É para você. Consumer goods. Esse goods aqui eu. Consumer goods seria tipo. Não é benefícios. Produtos, alguma parada nesse sentido, né? Foi? Não foi? Uma parada de produtos, né? Um negócio assim. Bens de consumo, mano. Porra, é. Só que tá dizendo que é para inventar projetos com propriedades incomuns, né? Que vão ajudar você a desenvolver o pensamento criativo. Então, selecione um objeto, por exemplo, uma panela, uma frigideira, e então escolha 5 outros objetos aleatórios, né? Aleatoriamente. Por exemplo, uma bola, uma mochila, um relógio, um celular, e uma garrafa. Então, para todos os objetos, você deve escrever as suas propriedades e começar a transferir elas para o objeto principal. Então, por exemplo, você vai fazer uma mochila, né? Ela é quadrada, né? E macia. Macia ou leve. Acho que é mais para macia. Why not make? Então, por que não fazer uma panela quadrada? Então, um refrigerador é quadrado, né? Um refrigerador. Eu acho que refrigerator seria geladeira, né? Ou seria refrigerador mesmo? Caralho, refrigerator. Como é que fala? Refrigerator. Refrigerator. E aí, se eu botar aqui geladeira, é isso? Foda-se. Tá. Então. Square. Beleza. Então é quadrado e você vai fazer um pote e os potes são arredondados. Então, o que você não faz. Potes quadrados will take up space in the refrigerator rationally. Então vão tomar espaço no refrigerador. Isso aqui eu não entendi. Panelas quadradas ocuparão espaço na geladeira de forma racional. Foi exatamente o que eu entendi, mas isso não pareceu sentido de forma racional. Tá? So much for innovation. Tá, beleza. Eu vou ler só mais uma e vou parar. Quanto tempo tem de vídeo já? Nossa, 18 minutos. Bom, acho que é isso, cara. Eu achei bem legal esse artigo, eu vou curtir ele aqui. É interessante, é um tema que eu me interesso muito, estou fazendo inclusive um trabalho em relação a isso. Vou dar uma olhada depois com mais calma. Agora eu vou passar uma vergonha monstra aqui. Eu vou fazer o jam, né? Como eu falei no início do vídeo, eu vou fazer esse método aí. Eu tenho que falar inglês por 1 minuto, depois parar, anotar os pontos-chave sobre esse mesmo tema que eu falei por 1 minuto e depois falar de novo. E depois fazer isso mais uma vez com mais pontos-chave. Então vamos ver o que vai sair daqui. Cara, que tema? Tem que escolher um tema, né? Escolher um tema. Porra, que tema, né? Cara, eu vou falar.
Eu pensei em café da manhã, porque foi uma coisa que eu acabei de fazer agora, acabei não, umas horas atrás, e eu lembrei que eu não tomei café. Então eu vou falar o porquê que eu não tô tomando café. Eu não faço ideia como falar isso, mas eu tenho 1 minuto para falar. E assim eu clicar aqui, eu não posso parar de falar por mais de 2 segundos. Ou 3 segundos, na verdade. 3 segundos. Não pode ter pausas maiores de 3 segundos. Então vamos lá. So, I will talk about my decision of not drinking coffee anymore. Since I was 17, 16 years old, I was drinking a lot of coffee every day. When I went into my first job, this really gets. I started feeling some troubles with coffee. I feel pretty anxious, and this like never was. Meu Deus do céu, não consegui. Já parei por muito tempo. Mas yes, so typical teenage stuff when you start getting anxious and you think this is the problem of your external stuff. You being. Meu Deus, mano. Caralho, não consigo, velho. É muito difícil, cara. É muito difícil. Falei um monte de bosta, velho. Tá. Tempo concluído, beleza. Então agora eu vou organizar um pouco mais o que eu falei. Ah, tá bom, já entendi. Oh, meu Deus. Vou organizar um pouco mais o que eu falei. Eu vou falar que. Eu tinha na minha cabeça o que eu queria falar. Então, tipo assim, eu parei de tomar café, por quê? Por que eu parei de tomar café? Por que eu parei de tomar café? Porque foi uma. Por que eu parei de tomar café? Tava me sentindo muito ansioso. Ansiedade, né? Ansiedade. E como que eu parei de tomar café? Foi de um dia para o outro. De um dia para o outro. Acho que é isso. E como que eu. Foi de um dia para o outro. E. Por quanto tempo que eu parei naquela época de tomar café? Parei de tomar café por 5 meses. E, e eu lembro que para mim naquela época isso foi uma grande conquista. Então vou botar aqui. Uma grande conquista. Então vamos lá. So, if I need to highlight some accomplishment that I'm really proud of, is when I stopped drinking coffee like 4 years ago or 5 years ago when I was 17 or 18 years old. I don't remember exactly, but in that time I stopped drinking coffee from one day to other. I just quit, and I stopped it like for 5 months without drinking coffee. So this was a really big accomplishment for someone who used it to drink like 1, 2, or even 3 cups of coffee per day while working. So this was a really big accomplishment for me because I started feeling better with this decision and feeling more healthy. But some days after this 5 months, I start drinking again. Ó, fiquei um pouquinho mais, mas já melhorou, velho. Já melhorou. Tu vê como organizar os bagulho é bem melhor, velho. Agora eu vou organizar mais ainda, vamos ver. Não, acho que tá bom, né? Tá bom, já passei vergonha demais. Já passei vergonha demais. Caraca, velho, foi muito melhor. Não foi? Meu Deus, tava lá longe.